Vamos lá? Seguindo. Pois é. Então, para a gente ir finalizando, eu queria que você soubesse que a lei de improbidade estabelece algumas regrinhas aplicáveis à ação de improbidade. Vou gastar 5 minutinhos nela só, tá? Primeiro, a ação de improbidade ela pode ser proposta ou pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica lesada pelo ato de improbidade, tá? A lei estabelece que a ação de improbidade é proposta ou pelo Ministério Público ou por aquela pessoa jurídica que foi lesada, que foi violada pelo ato de improbidade. Se a ação for proposta pelo Ministério Público, a pessoa jurídica lesada vai ser intimada e, querendo, ela vai atuar como litisconsorte, tá? Ela não é obrigada a atuar como litisconsorte, mas ela tem que ser intimada. Se a ação for proposta pela pessoa jurídica lesada, aí o Ministério Público atua como fiscal da lei. Se a pessoa jurídica lesada propõe a ação, o Ministério Público atua como custos legis. Então, é indispensável a participação do Ministério Público na ação de improbidade. Ou ele atua como autor, ou ele atua como fiscal da lei na ação de improbidade. Isso é fato. E a ação é proposta, obviamente, a gente já sabe disso, em face do agente público ou do particular que concorra, induza ou se beneficie da prática do ato de improbidade. Certo? Proposta a ação. A gente tem uma novidade aqui na ação de improbidade. Quando o juiz recebe a petição inicial em processo civil, o que você aprendeu aí no CPC? A decisão do juiz que indefere a petição inicial cabe apelação. E aqui defere, não cabe nada. Mero despacho irrecorrível. Aqui as coisas mudam. Na lei de improbidade, a decisão do juiz que recebe, que defere a petição inicial, é passível de agravo. Tá? Então, a decisão do juiz que indefere a petição inicial cabe apelação, regra geral do CPC, e a decisão do juiz que defere a petição inicial é passível de agravo. Isso é uma novidade inserida pela 8429. Daí, proposta a ação com ou sem agravo, é porque o agravo não tem efeito suspensivo, né? Ele vai ser citado para apresentação de defesa e a lei veda expressamente qualquer espécie de transação ou acordo na ação de improbidade, tá? Nas ações civis públicas comuns se admitem o TAC, né, termo de ajustamento de conduta. Pois é, na ação de improbidade não se admite nenhuma espécie de acordo, transação, conciliação, termo de ajustamento. Simplesmente, a ação de improbidade termina com sentença, absolvendo ou punindo o réu, não sendo possível nenhuma espécie de acordo ou transação. Depois, pessoal, se você entender exatamente isso que você acabou de anotar, eu só quero que você saiba que a lei prevê algumas medidas cautelares. Cautelares para a propositura da ação de improbidade. Depois você dá uma lida na lei que eu não vou falar, mas cautelar de indisponibilidade de bens, cautelar de afastamento preventivo, de sequestro e de bloqueio de contas. São 4 cautelares que estão estipuladas na 8429, que podem ser requeridas no bojo da ação de improbidade, né, uma medida cautelar incidental, se propõe a ação de improbidade e incidentalmente se requer a concessão da medida cautelar, ou pode ser uma ação cautelar preparatória. É proposta uma ação cautelar previamente à ação de improbidade. Nesse caso, se a cautelar for uma medida preparatória, se for proposta uma ação cautelar preparatória, a lei estabelece que depois de concedida, né, de executada a medida cautelar, a administração pública tem o prazo de 30 dias, no máximo, para propor a ação principal, que é a ação de improbidade. Tá? Então, se o sujeito propuser uma ação cautelar preparatória, depois de concedida e executada a medida cautelar, a administração pública ou o Ministério Público, não sei, o autor da ação, tem o prazo máximo de 30 dias para propor a ação de improbidade, que é a ação principal. Senão, a cautelar concedida decai. Ok? Perfeito. Entendido isso, a gente falou de alguns pontos, claro que a gente não esgotou o que eu tinha para falar de improbidade, mas a ideia é sempre essa, né? Um apanhado geral e a gente complementa a matéria na medida em que a gente vai resolvendo as questões referentes àquela matéria. E eu parei na 33, a gente começa a questão 34, que é a primeira questão de improbidade. Vamos lá. A respeito dos atos de improbidade administrativa,
é correto afirmar que A. Podem ter como sujeito passivo entidade para cuja criação ou custeio o erário concorra com menos de 50%, limitando-se neste caso a sanção patrimonial à repercussão do ilícito sobre os cofres públicos. Eu acabei de falar isso, né? Eu disse que se tratar de uma entidade privada que o dinheiro público concorre com mais de 50% do patrimônio ou custeio, aí essa entidade privada se equipara a um ente da administração pública para fins de improbidade. Mas, se a gente estiver diante de uma entidade em que o dinheiro público concorre com menos de 50% do patrimônio ou custeio, aí, nesse caso, as sanções patrimoniais se limitam à repercussão sobre o dinheiro público, né? Pode marcar a letra A, certinho. B. Pressupõe, para aplicação de sanções pecuniárias previstas na lei específica, cumulativamente, a ocorrência de prejuízo ao erário, o enriquecimento ilícito e a violação aos princípios da administração. Não é cumulativamente, é alternativamente. Eu posso aplicar multa pela simples violação a um princípio, pelo enriquecimento ilícito ou pelo dano ao erário, né? Então são as três hipóteses de atos de improbidade. Não precisam se cumular as hipóteses, né? Ou ensejou enriquecimento ilícito, ou dano ao erário, ou atentar contra princípios. Claro que é possível que o mesmo ato cumule as três situações, e aí a gente já combinou que sempre vão ser aplicadas as sanções referentes à infração mais grave, quando um mesmo ato configurar mais de uma hipótese. Mas não há necessidade, não pressupõe a existência cumulativa das três situações, né? Tá falso a letra B também. C. Possuem como sujeito ativo agentes públicos ou agentes políticos exclusivamente, tá errado já, e como sujeito passivo, entidades da administração direta e indireta de todos os poderes. Pessoal, isso está falso, né? Além dos agentes públicos, os particulares que concorram, induzam ou se beneficiem da prática do ato também respondem perante a lei de improbidade. E olha que eu não estou falando de particulares em colaboração, porque os particulares em colaboração, esses são agentes públicos. Eu estou falando daqueles particulares mesmo, que mesmo não configurando-se agentes, concorreram, induziram ou se beneficiaram da prática do ato de improbidade. Então a lei de improbidade, ela não se aplica exclusivamente aos agentes públicos, tá falso a letra C. Aqueles que são particulares, terceiros mesmo, né, que atuam se beneficiando, concorrendo ou induzindo, também respondem. D. Pressupõe, para aplicação das penalidades previstas na legislação própria, conduta comissiva, com enriquecimento ilícito ou prejuízo ao erário e vínculo funcional ao eletivo do sujeito ativo com o poder público. Vamos lá. Primeiro, não pressupõe o vínculo funcional, porque os particulares também respondem. Segundo, não precisa que a conduta seja comissiva. Ela pode ser comissiva ou omissiva. Então, não pressupõe uma conduta comissiva para que se apliquem as sanções. A lei fala: qualquer ação ou omissão que cause dano ao erário, enriquecimento ilícito ou atente contra princípios. Então, não é somente para condutas comissivas que se aplicam a lei de improbidade. Tá falso a letra D, certo? Vamos para a letra E. São aqueles praticados contra o patrimônio público ou de entidades que recebam recurso ou subvenção pública, desde que em montante superior a 50% do capital ou custeio. Não exige, desde que montante superior a 50%. Mesmo que em montante inferior, pessoal, a lei de improbidade se aplica. Claro que nesses casos em que a entidade privada recebe dinheiro público em montante inferior a 50%, aí nesse caso a lei de improbidade se aplica somente no que tange às sanções patrimoniais no limite do dinheiro público. Mas dizer que a lei de improbidade, né, que os atos de improbidade são somente aqueles que atingem o patrimônio de entidades que o dinheiro público concorre com mais de 50%, está errado. Também é ato de improbidade se atingir uma entidade que o dinheiro público concorre com menos de 50%. Está falso a letra E. Então ficamos então com a letra A, né, na 34. Vamos para 35.
diretor-presidente de uma determinada sociedade de economia mista firmou o contrato para execução de obra pública com empresas vencedoras dos correspondentes procedimentos licitatórios instaurados para diferentes lotes do empreendimento. Posteriormente, restou comprovado conluio entre os licitantes, bem como o estabelecimento no edital. Então, a gente teve o conluio entre a sociedade de economia mista e os participantes da licitação, de condições de participação que objetivavam favorecer determinados licitantes e propiciar o arranjo fraudulento. Em tal situação, as penalidades previstas na Lei de Improbidade Administrativa: a. Sujeitam-se os agentes públicos e os particulares que tenham concorrido para a prática do ato ou dele tenham se beneficiado, perfeito, desde que tenham comprovado dano ao erário, não precisa. Mesmo que não se comprove o dano ao erário, a fraude na licitação já configura um ato de improbidade que atenta contra princípios da administração pública. Nesse caso, por estar atentando contra um princípio, já está configurado o ato de improbidade, mesmo que não haja dano ao erário. Então, sujeitam-se à lei de improbidade os agentes públicos e os particulares que concorreram. Perfeito. Mas desde que esteja comprovado o dano ao erário, está falso. Não precisa demonstrar o dano ao erário para que se configure o ato de improbidade. Nesse caso, o ato de improbidade vai se configurar, mesmo que não haja dano efetivo ao erário, né? A violação a um princípio de moralidade, impessoalidade pela fraude à licitação, já configura o ato de improbidade. Vamos embora? Então, letra A, falsa. B. Sujeitam-se apenas os agentes públicos que tenham concorrido de forma ativa ou passiva para a prática do ato ou dele tenham se beneficiado. Isso também é falso, em virtude do apenas. Afinal de contas, além dos agentes públicos, os particulares que estavam participando da licitação e fizeram o conluio também concorreram para a prática do ato de improbidade e por isso sujeitam-se à lei de improbidade e às sanções previstas nessa lei, né? Falsa, letra B. C. Sujeitam-se apenas os licitantes que tenham praticado atos com o objetivo de fraudar o procedimento licitatório, desde que comprovado o dano ao erário. Então aqui está tudo errado. Primeiro, porque não são apenas os licitantes. O agente público que tenha concorrido também. E, segundo, porque desde que comprovado o dano ao erário, não é mesmo que não comprovado o dano ao erário. Então, ainda que não haja dano ao erário, sujeitam-se os licitantes e os agentes públicos que tenham participado desse conluio. Todo mundo que participou na fraude ao procedimento licitatório praticou um ato de improbidade que atente contra princípios da administração, ainda que não haja dano ao erário. Claro, se houver dano ao erário, também se configura. D. Sujeita-se apenas o diretor-presidente da sociedade de economia mista, desde que comprovada a conduta dolosa ou enriquecimento ilícito. Primeiro, não é apenas o diretor-presidente, os particulares também. E, se houver o dano ao erário, não precisa de somente dolo, é possível que se configure a título de culpa também, né? No caso de dano ao erário, o artigo 10º fala atos dolosos ou culposos que causem dano ao erário. Não é isso? Falsa, letra D. E. Sujeitam-se os agentes públicos e os particulares que tenham concorrido para a prática do ato, ou dele tenham se beneficiado, direto ou indiretamente, independentemente de dano ao erário. Olha que bacana. Então, agentes públicos e particulares respondem, desde que tenham concorrido ou se beneficiado, e independentemente da existência de dano ao erário. Certinha a letra E, pode marcar. A ideia é que a configuração do ato de improbidade não depende do efetivo dano ao erário, e esse ato de improbidade vai poder aplicar sanções aos agentes públicos e aos particulares que concorreram, induziram ou se beneficiaram da prática do ato. Pode marcar a letra E. 36. Guilherme, servidor público federal, recebeu vantagem econômica para
fazer declaração falsa sobre a avaliação em obra pública. Ricardo, recebeu vantagem econômica para fazer declaração falsa. Ricardo, também servidor público federal, através de determinado ato, facilitou que terceiro enriquecesse ilicitamente. Terceiro, aqui ele não enriqueceu, ele facilitou que um terceiro enriquecesse. Segundo as disposições legais expressas contidas na Lei 8429 de 92, as condutas de Guilherme e Ricardo constituem a. Ato ímprobo, que importa enriquecimento ilícito, claro, e ato ímprobo causador de prejuízo ao erário, respectivamente. Perfeito, né? No primeiro caso, ele causou enriquecimento ilícito porque ele recebeu vantagem econômica, Guilherme. E Ricardo, ele facilitou que um terceiro enriquecesse ilicitamente às custas do dinheiro público, então ele causou prejuízo, dano ao erário. Certinho. Então, o ato de improbidade que gera enriquecimento ilícito e o ato de improbidade que ensejou dano ao erário. Pode marcar a letra A. B. Apenas ilícito penal, não caracterizando atos de improbidade, dada a atipicidade das condutas. Vamos lá. Essas condutas estão tipificadas nos artigos 9 e 10 da 8429, respectivamente. Então, isso está errado. E, obviamente, não é apenas ilícito penal. Afinal de contas, a configuração do ato de improbidade pode ensejar as sanções penais, sim. Se ele configurar um ilícito penal, o sujeito vai responder penalmente, independentemente de estar respondendo na via administrativa. Então, a gente sabe, administrativa e civil, a gente sabe que as sanções civis de improbidade não impedem a sanção penal e administrativa do servidor, pelo mesmo fato, tá? Então, tá falso a letra B. C. O ato ímprobo causador de prejuízo ao erário e ato ímprobo que atenta contra princípios. Olha, de fato, nos dois casos, tá certo, causou prejuízo ao erário no primeiro caso e atentou contra princípios também. Mas a gente sabe que todas as vezes que o ato de improbidade se encaixar em um enriquecimento ilícito, por exemplo, o prejuízo ao erário, o atentar contra princípios são absorvidos pela infração mais grave. A infração mais grave absorve as mais leves. Então, nesse caso, se ensejou enriquecimento ilícito e causou dano ao erário, a gente vai aplicar as sanções referentes ao enriquecimento ilícito. Se causou dano ao erário e atentou contra princípios, são aplicadas as sanções e está configurada a infração que causa dano ao erário, porque a infração mais grave absorve as mais leves, né? Tá falso a letra C. D. Ato ímprobo que importa enriquecimento ilícito e ato ímprobo, certinho, e ato ímprobo que atenta contra princípios da administração, respectivamente. Não. Esse segundo aqui está previsto no artigo 10º como um ato de improbidade que cause dano ao erário. Como eu já te falei, é claro que ele também atenta contra princípios, mas como está configurado por ato que cause dano ao erário, e esse é mais grave do que atentar contra princípios, a infração mais grave absorve as mais leves. Então, ato que cause dano ao erário, tá? Atos ímprobos que importam enriquecimento ilícito. Não, no segundo caso, não houve enriquecimento ilícito do agente. Houve um enriquecimento ilícito de terceiro. Isso não vale, tá? Então, a gente só aplica, quando a gente fala de ato de improbidade que gera enriquecimento ilícito, a gente está tratando somente do ato de improbidade que gera enriquecimento ilícito ao agente público, ao agente que praticou o ato de improbidade, tá? O enriquecimento ilícito a terceiro pode ser dano ao erário, mas não se configura como ato que gera enriquecimento ilícito efetivamente, ok? Então, ficamos com a letra A nessa questão 36. Vamos para a última de improbidade? É a 37. No que se refere ao processo judicial por atos de improbidade administrativa, a ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo Tribunal ou Conselho de Contas dentro de 30 dias do indeferimento da tutela antecipada. Que horror! Né? A gente sabe que a ação só pode ser proposta ou pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica lesada, pela pessoa jurídica interessada em propor a ação. O Tribunal de Contas ou o Conselho de Contas não tem competência, legitimidade para propor a ação. E não é tutela antecipada nem indeferimento. A gente viu que o Ministério Público ou a ação de improbidade, ou a pessoa jurídica interessada,
devem propor ação de improbidade em no máximo 30 dias contados do deferimento da medida cautelar, quando houver uma ação cautelar preparatória. Tá falso a letra A. B. Pela Defensoria Pública, dentro de 15 dias do deferimento da tutela antecipada. Não, nada feito. Olha, quando você aprende que a ação de improbidade tem natureza de ação civil pública, muitos de vocês se confundem. Porque a Lei 7347, que é a lei de ação civil pública, ela traz uma legitimidade ampla para a ação civil pública, incluindo a Defensoria Pública, como está aí. A lei de improbidade, pessoal, é quem define a regra da ação de improbidade. Então, embora a ação de improbidade tenha natureza de ação civil pública, ela não segue as regras da lei de ação civil pública, da 7347. Não. A ação de improbidade é regulamentada pela própria Lei 8429. Então, a própria 8429 estabelece as regras aplicáveis à ação de improbidade. Tá? Falso a letra B. C. Pela pessoa jurídica interessada, ok. Dentro de 10 dias do indeferimento da medida cautelar. Não, nada feito. São 30 dias e não é do indeferimento, é da efetivação da cautelar. Deferiu a cautelar, executou, efetivou a medida cautelar, ele tem um máximo de 30 dias para propor a ação principal, para não cair, não decair a garantia da cautelar que foi deferida e efetivada. D. Pela pessoa física interessada, dentro de 15 dias, não pessoa física, não tem a legitimidade para propor ação de improbidade, pelo amor de Deus. A ação de improbidade ou ela é proposta pelo Ministério Público ou pela entidade pública lesada, pela pessoa jurídica interessada que foi lesada pelo ato de improbidade. Nada de pessoa física não tem legitimidade para essa ação. Tá? Pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada, dentro de 30 dias da efetivação da medida cautelar. Foi isso que a gente tinha visto. O Ministério Público ou pessoa jurídica interessada, desde que efetivada a medida cautelar, tem um máximo de 30 dias para propor a ação de improbidade, a qual vai tramitar num rito que não admite nenhuma espécie de acordo ou transação. Não se esqueça disso, tá bom? Finalizando isso, vamos começar a falar de responsabilidade civil do Estado. Último tema da gente, último tema que eu tenho para a gente finalizar aqui. Antes de mais nada, toda matéria de responsabilidade civil do Estado está regulamentada no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. O 37, parágrafo 6º, estabelece todas as regras a serem aplicadas para a reparação civil do Estado. E aí, eu vou colocar o 37, parágrafo 6º aqui, você não precisa copiar, que você tem ele na mão. Mas eu vou colocar aqui. Ele estabelece o seguinte: as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviço público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, resguardado o direito de regresso em face do agente em caso de dolo e em caso de culpa. Tá? Então, a pessoa jurídica de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviço público respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, resguardado o direito de regresso, se o agente tiver atuado dolosamente ou culposamente. Primeiro ponto. A responsabilidade do Estado é objetiva, mas a responsabilidade do agente é subjetiva. Então não há responsabilidade objetiva de agente. O agente público responde subjetivamente perante o Estado em ação de regresso. Então, responsabilidade objetiva do Estado, responsabilidade subjetiva do agente perante o Estado em ação de regresso. Essa é a ideia. Daí, o que acontece? A responsabilidade objetiva do Estado, ela não é somente do Estado. Por quê? Porque a Constituição fala as pessoas jurídicas de direito público, mas também todas as pessoas de direito privado que atuam na prestação de serviços públicos. Então eu tenho uma responsabilidade objetiva que vai além do Estado, porque se aplica àqueles particulares, àquelas entidades privadas que executam serviço público por delegação. Então, por exemplo, suponha, esse meu exemplo é famosíssimo. Imagina o seguinte, tem um ônibus, dentro do ônibus tem uma velhinha, tá? Daí, o que aconteceu? O ônibus freou
E a velhinha que estava no ônibus caiu no meio da rua, morreu. Minha pergunta é, a empresa, né, a empresa de transporte, responde, claro, objetivamente. Pessoa jurídica de direito privado que presta serviço público, responsabilidade objetiva. E o Estado que contratou essa empresa responde também objetivamente. A diferença é que a responsabilidade da empresa é primária e a responsabilidade do Estado é subsidiária. Então, o Estado responde objetiva e primariamente, a empresa responde objetiva e primariamente, o Estado responde objetiva e subsidiariamente. A responsabilidade da empresa é primária e a do Estado é subsidiária. Só vai se cobrar do Estado se a empresa não puder arcar com o prejuízo que ela causou, tá? Então a ideia é essa. Agora imagina o seguinte agora, não tem mais velhinha dentro do ônibus. A velhinha agora está atravessando a rua. O ônibus não viu a velhinha atravessando a rua, na faixa de pedestre, bonitinha, né? O ônibus não viu, passou por cima da velhinha e ela morreu. Minha pergunta é, nesse segundo caso, e antes que você me diga que é a mesma coisa, no segundo caso a vítima não é usuária do serviço, né? Nesse segundo caso, em que a vítima, a velhinha, não é usuária do serviço, a responsabilidade do Estado e da prestadora de serviço, objetiva ou subjetiva? Objetiva, tá? O entendimento majoritário hoje, pacífico no STF, é de que a responsabilidade do Estado e dos prestadores de serviço é objetiva, seja a vítima usuária, seja a vítima não usuária. A Constituição não diferencia entre usuários e não usuários de serviço. A Constituição diz que a responsabilidade é objetiva por danos causados a terceiros e não diferencia terceiros usuários de terceiros não usuários. Aonde a Constituição não diferencia, não compete a ninguém diferenciar. Por isso, tanto num caso quanto no outro, a responsabilidade do Estado é objetiva e da prestadora de serviço também, seja a vítima usuária, seja a vítima não usuária da prestação do serviço, tá? Agora, essa responsabilidade objetiva do artigo 37, parágrafo 6º, não se aplica para empresas públicas e sociedades de economia mista que exploram atividade econômica, tá? É porque é o seguinte, a gente sabe que essas empresas estatais, né, empresas públicas e sociedades de economia mista, elas são pessoas jurídicas de direito privado. E aí é o seguinte, se elas prestam serviço público não tem problema, porque é pessoa jurídica de direito privado que presta serviço público, responsabilidade objetiva. Agora, se essas entidades exploram atividade econômica, elas não são nem pessoas de direito público e nem prestadoras de serviço público. Por isso, as empresas estatais que exploram atividade econômica têm a sua responsabilização regida pelo direito privado. A ideia do 37, parágrafo 6º, a responsabilidade pública, né, que a gente vai chamar de risco administrativo depois. Essa responsabilidade civil pública só se aplica a empresa pública e sociedade de economia mista se ela for prestadora de serviço público. Se ela for exploradora de atividade econômica, a responsabilidade é regida pelo direito privado. Não diga que é subjetiva, não, porque vai depender da atividade dela. O Banco do Brasil, por exemplo, quando atua no mercado, é considerado relação de consumo. Aí vai para o CDC, Código de Defesa do Consumidor, responsabilidade objetiva. O que eu estou lhe dizendo é que a responsabilidade é privada, é regida pelo direito privado. A responsabilidade civil pública do 37, parágrafo 6º, só se aplica a pessoas jurídicas de direito privado se elas forem prestadoras de serviço público, tá? Então, as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas de direito privado que atuam na prestação de serviço público têm essa responsabilidade objetiva do Estado. E aí a pergunta é, o que é responsabilidade objetiva, né? Que é o que a gente vai gastar o tempo da gente conversando. De antemão, para ir finalizando o bloco, já me escreva. A responsabilidade objetiva é aquela que se baseia em 3 elementos objetivos. Claro, conduta de um agente público, dano causado ao particular e nexo de causalidade entre a conduta e o dano. São os 3 elementos que ensejam a responsabilidade objetiva do Estado. Daqui a um minuto eu volto para a gente trabalhar eles juntos.
Daqui a pouco estou voltando.